Nós vamos ter agora um painel muito importante, chamado O Futuro da Infraestrutura, Nosso Futuro com Infraestrutura. Importante painel, pedindo já para que façam aqui a foto oficial e convidando mais uma vez o nosso presidente, Renato Correia, presidente da CEBIC, para estar conosco aqui no palco. Convidando também o vice-presidente de infraestrutura da CEBIC, Carlos Eduardo Lima Jorge, o diretor de planejamento da Infra SA, Cristiano Della Giustina, o presidente executivo da ABDIB, Venilton Tadini. Chamamos também o secretário executivo da Secretaria de Parceria em Investimentos do Governo do Estado de São Paulo, André Isper, o coordenador do Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais da FGV, Gessner Oliveira, para seguirmos com a programação do 98º ENIC. O painel agora, como dito anteriormente, vai tratar sobre infraestrutura, o futuro da infraestrutura, nosso futuro com infraestrutura. Agradecemos mais uma vez às autoridades que estiveram conosco nesse último painel. E para não perdermos mais tempo aqui, peço então a gentileza de que todos ocupem os seus lugares para seguirmos com a programação. Vou pedir para o nosso presidente da CEBIC, Renato Correia, fazer as considerações iniciais do painel, por favor. Pessoal, muito boa tarde. Nós vamos começar aqui um painel da infraestrutura do futuro. Queria convidar todos vocês aí para permanecer na sala. São pessoas especialistas aqui num tema extremamente importante para o Brasil. A gente recebe aqui com muita satisfação, viu, Tadinho? Você e os demais companheiros aqui. Eu já vou passar para o Carlos Eduardo fazer a abertura e o encaminhamento dos trabalhos. Agradeço muito vocês aí, o esforço está aqui no final de uma tarde para a gente discutir esse tema que nos interessa muito. Vamos aos trabalhos. Obrigado, presidente. Uma boa tarde, quase boa noite já a todos. Prazer enorme a gente estar podendo voltar aqui nesse evento do ENIC, junto com a FEICOM, e tratando de um tema da maior relevância aí para o país, principalmente no momento que a gente vem vivendo. Eu quero repetir e agradecer a presença do Cristiano, diretor de planejamento da Infra, o acadêmico Gessner Oliveira, que está a caminho, o Venilton Tadini, parceiro, presidente executivo da ABDIB, e o André Isper, também executivo, secretário executivo da Secretaria de Parcerias e Investimentos aí do Governo do Estado de São Paulo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E, como eu disse, vamos falar um pouquinho da infraestrutura. Eu gostei muito do nome desse painel, achei muito apropriado. Quando a gente fala o futuro da infraestrutura, nosso futuro com infraestrutura. Porque, evidentemente, que nós vamos tratar aqui, vão aparecer projeções, dados e expectativas sob o ponto de vista física e econômico da nossa infraestrutura. Mas é importante que a gente atente também para o outro lado dessa história. Os impactos sociais que o avanço da infraestrutura promove para toda uma população nos mais diferentes aspectos. E quando nós nos referimos à infraestrutura, é importante a gente entender que a gente não fala só da logística, da infraestrutura logística. É muito importante entender a infraestrutura também com o seu lado social, a infraestrutura social, que existe até departamentalização do próprio governo, ou no PPI, alguns projetos, PPI social, por exemplo. E aí a gente fala de água, de esgoto, de resíduos sólidos, iluminação pública, escola. De nada adianta a gente avançar na logística se a população não tem nem saúde e nem educação para a gente poder usufruir e trabalhar
com transportes, com custo Brasil mais barato. E é fato que o país apresenta um grande déficit na maioria das áreas da infraestrutura. Eu acho que, para ser vencido esse déficit, reclama uma série de ações que envolve o executivo, nos 3 níveis de governo, envolve o legislativo, judiciário e envolve a iniciativa privada, como parte do entendimento, da compreensão e da participação nas soluções na área de infraestrutura. Felizmente, a gente pode dizer que várias medidas vêm despontando e nos permitem acreditar que estamos entrando num círculo virtuoso na área da infraestrutura. Eu falo de algumas medidas mais estruturantes, como o marco legal de saneamento, nova lei de licitações, a própria reforma tributária, que agora passa a ser trabalhada em leis complementares, e também, sob o ponto de vista prático, o novo PAC, que foi lançado em agosto, e que desponta como um conjunto de intenções, boas intenções, que, se bem geridas, a gente pode acreditar realmente num círculo virtuoso. Sobre esse cenário que nós vamos conversar um pouco nesse painel. E eu queria, inicialmente, desculpem aí a tosse, ouvindo a área federal, Cristiano, ouvindo a função, né, do Cristiano na Infra SA, que é a fusão da IPL com a Valec, a incorporação da IPL pela Valec, e a formulação também de políticas públicas, principalmente na área de transportes. Eu pergunto, Cristiano, como é que você vê o presente e essa projeção olhando para o futuro na área da infraestrutura? Dá para acreditar que a gente vai em frente? Alô? Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite da CEBIC para poder vir aqui falar um pouquinho do papel da infra e de como que a gente enxerga o futuro na infraestrutura. Renato Correia, obrigado, Carlos Eduardo, meus colegas aqui de mesa. Então, só para contextualizar um pouquinho como que a Infra SA figura dentro do governo, né, como o Dr. Carlos Eduardo nos falou, ela é resultante da fusão da Valec com a EPL, que eram 2 empresas estatais, a EPL responsável pelo planejamento logístico, estruturação de concessões, a Valec responsável pela construção de ferrovias, e em 2022 elas fundiram e criaram uma única empresa, também estatal, chamada Infra SA. A Infra é o braço técnico, ela figura como um braço técnico do Ministério dos Transportes, ela é vinculada ao Ministério dos Transportes, mas com a separação do antigo Ministério da Infraestrutura e Ministério dos Transportes e Ministério de Portos e Aeroportos, ela ficou vinculada aos transportes, mas também presta apoio técnico ao Ministério de Portos e Aeroportos. Então, estamos falando dos 4 principais modos de transporte, né, que temos aqui no país: rodoviário, ferroviário, hidroviário e também aeroviário. A Infra, né, então, nesse papel de apoio técnico, ela tem trabalhado, sobretudo, e aí na minha área, diretoria de planejamento, para vender um pouco o meu peixe aqui, mas dentro da área de diretoria de planejamento, a gente atua diretamente na estruturação de contratos de concessão de rodovias, concessão de ferrovias, a parte hidroviária, concessão de hidrovias, também arrendamentos portuários, arrendamento de terminais portuários, concessão de canais de acesso portuário. A gente tem 3 projetos de concessão de acesso portuários, e também no apoio à estruturação de projetos de aeroportos, né? Não estamos mais falando de projetos da Infraero,
mas a gente tem atuado aí na estruturação de estudos de pré-viabilidade para uma futura estruturação de aeroportos regionais. E como a diretoria é de planejamento, né, então, uma atividade fim também é fazer e realizar o planejamento setorial de transportes. Né, a partir da realização do Plano Nacional de Logística, a gente entregou 2035, é um planejamento estratégico. A gente vai iniciar esse ano o planejamento com um horizonte de 2055, então, conecta com o título do nosso painel, a gente está olhando para frente, estrategicamente, como que a gente quer chegar lá em 2055. A gente também trabalha e vem trabalhando para a conclusão do ciclo aí 2035 para iniciar o 2055 com os planos setoriais. O que são planos setoriais? São planos que têm um caráter mais tático. A gente vai no ranqueamento de projetos para atender objetivos, né, e diretrizes de política pública dos modos de transporte, olhando também no horizonte de 2035. E outra atividade de planejamento, que são os planos mestres portuários, que são planos também com um horizonte aí de 15, 20 anos de planejamento portuário. Então, quando a gente fala em futuro, as atividades de planejamento, pensar o amanhã e simular cenários dentro de objetivos que sejam estabelecidos de uma maneira ampla, discutida com toda a sociedade a partir de diretrizes de políticas públicas, está no core da Infra S.A. Então, a gente acredita muito nesse processo. E quando eu olho para a concessão, né, e aí as concessões é algo que já está enraizado na vida do brasileiro, seja de rodovias, né, a gente tem as concessões de outros serviços públicos, a gente atua eminentemente nos todos os modos de transporte. E aí, falando de rodovias, hoje nós temos na carteira 22 projetos de concessão de rodovia. Isso são aproximadamente 21 mil quilômetros de novas concessões de rodovias. A gente, esse ano, conforme a expectativa de 13 leilões de concessões de rodovias, a Infra participa de 8 projetos. Estamos falando aí na ordem de 60 bilhões de investimento. Então, é uma parcela e uma expectativa bastante relevante com relação às concessões de rodovia. Agora, dia 11 de abril, semana que vem, a gente vai estar aqui na B3, leiloando a BR-040, Minas. Minas. Ô, Cristiano, peço só um instantinho, chegou o professor Gessner, Pois não. que era nosso convidado. Por favor, Gessner, ocupar aqui a... Uma coisa eu tenho certeza, a culpa do atraso não é tua, é da infraestrutura da cidade de São Paulo, que tinha que ter melhorado o nosso acesso. Desde o ENIC passado, tinha a promessa do prefeito e do governador. Por isso que a gente trouxe a Secretaria de Parceria de Investimento hoje aqui, para pegar o compromisso, né, André? Eu peço desculpas, a culpa é minha, porque eu deveria prever que a infraestrutura tem seus gargalos. Obrigado, Jair. Por favor, Cristiano. Imagina, continuando aqui, e aí depois o ISPER vai poder explicar essas questões da mobilidade urbana também, mas no nosso trabalho mais de infraestrutura, então, rodovias, 22 projetos, ferrovias, a gente está com 11 projetos de concessão de ferrovia, lá se vão mais 27 mil quilômetros de ferrovia. Só uma dúvida, ferrovia, transporte passageiro ou carga? Transporte de carga, mas também transporte ferroviário de passageiros, com uma pequena diferença, que na concessão da ferrovia, a gente está falando da infraestrutura e a prestação de serviços de transporte de carga. O transporte de ferroviário de passageiros é a concessão somente do serviço. O PAC, né, aí, está colocado. Todos os projetos de ferrovia estão sendo conduzidos lá pela Infra, com investimentos aí que beiram 120, 130 bilhões de reais. 4 concessões de hidrovias,
Madeira, Paraguai, Lagoa Mirim e Rio Tocantins. São projetos que a Infra está estruturando, primeira vez no Brasil que se pensa em concessão, mas também é importante a concessão das hidrovias, um modal bastante eficiente para o transporte de commodities. Então, são 77 projetos que a gente tem no âmbito de concessão de infraestrutura. Se eu somar todos os outros projetos da área, são 130 projetos que estão relacionados à infraestrutura de uma maneira como um todo. E quando eu olho concessão, que eu estou olhando para o futuro, o que eu preciso prever? E aí vai nessa linha que o Carlos Eduardo vinha comentando. Eu preciso ter contratos, eu preciso ter projetos que sejam estruturados de uma forma bastante clara e bastante objetiva, mas que me tragam projetos que tenham sustentabilidade, não só ambiental, mas também econômica e social. Eu preciso ter uma matriz de risco bastante clara e muito bem definida, com as questões de compartilhamento de risco que fica para cada parte, para que eu tenha uma previsibilidade e tenha, sobretudo, segurança jurídica ao final do processo, para que o investidor que se habilite, aquele investidor que está fora do Brasil, que não acompanha a nossa dinâmica de gestão de contrato, que não acompanha diuturnamente a nossa política pública, ele tenha condições de entrar num projeto e colocar o seu recurso e investir no Brasil. Porque, quando eu olho que eu tenho 77 projetos de concessão em carteira, que dão na ordem de 220, 250 bilhões de investimento, eu vou para o privado. E eu preciso do privado, eu preciso de apoio de investidores estrangeiros. No Brasil, nós temos grandes players. Muita política pública tem sido pensada, tem sido desenvolvida, como o caso das debêntures, para fomentar esses investimentos privados na infraestrutura, mas eu preciso ter contratos, eu preciso ter projetos, sobretudo, que sejam perenes, que sejam objetivos e que tragam essas questões bem claras, para que eu tenha uma infraestrutura, que no futuro eu tenha uma infraestrutura adequada, que entregue aquilo que a sociedade espera da prestação do serviço público e que o Brasil possa, de fato, ofertar uma infraestrutura de transporte que seja eficiente, com custo conhecido e custo módico, para que a gente possa transportar a nossa produção e ser competitivo ao longo do mundo como um todo. Então, são essas minhas primeiras palavras. É bem uma visão com otimismo, mas sabendo que tem um caminho mais sólido, para a gente poder garantir. Você falou de qualidade de projetos, segurança jurídica. E isso é fundamental. A gente conversava antes. Hoje, quando você tem um board de investidores fora do país, analisando projetos para investimento aqui, acho que a primeira pergunta, a análise que é feita é a sustentabilidade. É projeto sustentável? Não. É uma pergunta que passou a ser a primeira pergunta quando se analisa aí. E tem determinadas coisas, se é do governo federal, mas não sou obrigado também a não falar mal de certas coisas que acontecem. E a gente viu agora a suspensão, não foi contingenciamento, muito impactante de orçamento das agências reguladoras. Eu acho que uma das figuras que dão segurança para o investidor é a independência e a capacidade de operar das agências reguladoras. Um corte dessa magnitude, a gente que trabalha com o mercado, que ouve o mercado, tem um impacto meio forte. Então, tem algumas coisas que precisam realmente ajustar, tem um grande caminho aí para um horizonte muito positivo pela frente, mas, de vez em quando, a gente precisa dar uma corrigida em algumas atitudes aí. Depois você dá uma comentada. Eu queria passar para o setor privado. Cadê o Tadini? Está aqui. A visão do privado, Tadini. Eu vou pegar duas frases
do último livro azul da BDIB, acho que foi no final de 2023, ali está escrito duas afirmações. Primeira, apesar dos desafios, o cenário é promissor. Segunda frase, é fundamental melhorar o ambiente de negócios, considerando, entre outros, a segurança jurídica e a segurança institucional. 15 minutos é pouco, mas eu queria que você explicasse essas duas frases para nós do livro da BDIB, por favor. Bom, é um prazer, em primeiro lugar, agradecer o convite feito pela CEBIC, na figura do presidente Renato, na figura do vice-presidente da área de infraestrutura, amigo Carlos Eduardo, CEBIC, grande parceiro da BDIB, atuação juntas em várias questões que são fundamentais para a infraestrutura. Então, se mais nada, é uma satisfação participar do ENIC, e é a primeira vez que eu participo, e certamente a provocação do Carlos Eduardo é absolutamente justa e adequada. Aproveito também para cumprimentar os colegas aqui do painel, né, o Cristiano Justina, que é o diretor de planejamento da Infra, já, o André Insper, também grande parceiro. Inclusive, essa semana aqui, falando de InfraSA, nós assinamos um termo de cooperação para que possamos trazer mais elementos para reforçar a capacidade de planejamento que está sendo tão bem executada aí pela InfraSA. Então, cumprimento o diretor de planejamento, o Cristiano, que estão fazendo um trabalho ótimo. Também é parceiro importante o André Isper, como secretário executivo da Secretaria de Parceria de Investimento do Governo do Estado de São Paulo, sempre presente nos nossos eventos também, então um grande abraço. E ao meu amigo Gésner, né, colega de turma, colega de monitoria, colega de futebol de salão, enfim, temos aí uma longa convivência, desfrutando aí da competência e da capacidade intelectual do Gésner, que realmente é um economista da maior relevância e com conhecimento específico em infraestrutura. Você vê, Carlos Eduardo, que eu estou dando toda a volta para não responder o que você perguntou, né? Você sabe que o diabo, ele não é inteligente, ele é velho. Então, eu não entro em certas... Mas com uma diplomacia fantástica. Exatamente. O fato é, gente, que para responder essas questões, eu vou fazer o uso aqui, eu deixei algumas lâminas para que fossem projetadas aqui, né? Pessoal, Hugo, você vai dar uma olhada, né? Tá bom. Uhum. Já está indo atrás da técnica ali. Não, tudo bem. Mas eu vou fazer uma apresentação breve. Eu acredito que não passe de 3h30, 4 horas, para até a gente desafogar o trânsito aqui na hora do rush, né, para todo mundo. Vou pedir a pizza. Então. Não é pedir a pizza, um Vai chopinho, ser servido tal. alguma coisa aqui, né? Mas é importante, eu vou dar um panorama geral da situação da infraestrutura hoje, ver quais são, do ponto de vista dos hiatos de investimento, segmentos que precisam efetivamente ter uma ação mais efetiva, da participação pública e, principalmente, do setor privado. Depois nós vamos verificar as perspectivas em termos de projetos. Eu vou falar um pouquinho do nosso livro azul, é um trabalho bastante robusto de levantamento de oportunidades de investimento e que nos traz aí um cenário bastante promissor para os anos futuros. E, na sequência, eu vou tratar um pouco das questões referentes a como viabilizar essa estrutura de investimento, como isso, em vários segmentos e vários programas, já vem sinalizando para essa situação. E, por último, não menos importante, né, os desafios que teremos que enfrentar para realmente termos a segurança jurídica, onde que essas questões elas estão, de fato, pegando
diretamente. E, no final, eu vou tentar responder. Eu gostei muito do título, né? Como será o futuro com infraestrutura? A gente vê que não temos, né? Começar pela mobilidade urbana. Se pegar os grandes centros, a gente sempre acaba sofrendo aqui ou acolá. Então, vamos lá. Vou tentar ser breve, viu, gente? Tem jogo do Palmeiras hoje, então até chegar em casa, eu moro longe, não quero chegar atrasado. Vamos ver isso aqui. Vamos lá. Olha, aqui tem um retrato do histórico da evolução dos investimentos e tem uma separação muito importante que ela deixa claro as prioridades e o tratamento que foi dado ao investimento em infraestrutura. O que eu quero dizer com isso? Vocês podem perceber que, a partir do freio que foi colocado na economia em 2015, e principalmente a partir do teto de gastos, o investimento em infraestrutura, principalmente no que se refere ao setor público, ele despencou muito. Ele saiu de um nível de 2014 de cerca de 90 bilhões e chegou, em 2022, a 33 bilhões. Né? Eu acho incrível quando se diz que sem estabilização não há crescimento. Eu, como economista, que conhece um pouco de macroeconomia, sabe o que é um produto potencial, que perspectiva de crescimento com produto potencial, onde o investimento não cobre a depreciação? Não tem nada. O futuro é o pior possível. E mais, futuro ruim, em função do sucateamento da estrutura física, e também um período de recessão, porque a gente está falando em fazer ajuste fiscal, fazendo ajuste fiscal, nós estamos com essa cantilena que durou praticamente 6 ou 7 anos, essa insanidade que foi o teto de gastos, e nós não saímos do lugar. É só ver que a dívida sobre PIB, o tamanho que está. Né? E a gente trata isso alimentando com uma taxa de juros realmente inconcebível. Então, aqui o que eu quero mostrar é a evolução que houve no investimento privado por uma razão muito importante, que tem a ver com a capacidade de programação dos investimentos, da priorização, da capacidade de melhor estruturar os estudos de viabilidade, a mitigação de risco, a forma de tratar também as estruturas dos editais e taxa de retorno dos projetos. O país evoluiu muito. Eu acho muito interessante, e são alguns economistas importantes que escrevem em relação a se tratar de um programa dessa natureza, e quando fez referência ao PAC, dizendo que é o seguinte: não, errou no PAC 1 e 2 e, claro, vai errar no PAC 3. O PAC 1 e 2 não tem nada a ver com o PAC 3. Né? Isso é uma questão que precisa ficar clara, do ponto de vista... Então, isso é fundamental, perceber que a capacidade de estruturação, como, por exemplo, da Infra-SA, a entrada do BNDES em estruturação de projetos, da Caixa Federal, os bancos multilaterais estão trabalhando também em estruturação de projetos, é outra realidade. Querer comparar essa realidade com o que foi cerca de 10 anos atrás é absolutamente inaceitável. Né? E, com isso, se demoniza a possibilidade de você fazer um programa de desenvolvimento de médio e longo prazo. Então, para vocês terem uma ideia, o setor privado ele atingiu um pico de investimento de cerca de 137 bilhões em 2014. Né? O ano passado já foram 166 bilhões, e
Para 2014, a gente está projetando 180 bilhões. E olha que interessante, a gente foi bem no investimento privado e praticamente todos os processos de licitação tiveram êxito, seja em rodovias, seja em aeroportos, seja no que diz respeito à renovação de ferrovias e tudo mais. No entanto, o nosso valor total, que chegou a 213 o ano passado, deve chegar a 235 bilhões esse ano aqui, é o maior volume da série histórica, com a maior redução, praticamente, no período que tivemos também do investimento público. Se a gente tivesse tratado adequadamente o investimento público, que tem efeito multiplicador de renda e emprego, ele não tem o mesmo efeito dinâmico, é muito maior do que a despesa corrente, e, infelizmente, nós não utilizamos uma situação dessa natureza num momento recessivo e que poderia se usar classicamente uma política keynesiana, porque tinha insuficiência de oferta da infraestrutura. E se tinha um efeito dinâmico dos investidores de fora e aqui dentro, dispostos a investir como de fato investiram. Então, essa aqui é a primeira observação, que o crescimento dessa curva, puxado pelo setor privado, de 2020 até 2022, ele foi reforçado pelo crescimento, não só de investimento privado, também com investimento público, com a PEC da transição, que tem muita gente que demoniza, mas nós saímos ali de 33 para 48 bilhões, né? E devemos chegar esse ano 53 bilhões. A coisa que é preocupante é que o valor das emendas que não tem a orientação de planejamento, como o PAC e os outros programas que estão no PPI, É igual ao do OGU. também é de 53 bilhões. Isso é uma verdadeira maluquice, porque esses recursos não têm clareza do seu destino, eles não estão atrelados a uma política de desenvolvimento como os outros investimentos estão. Aqui, rapidamente, eu queria mostrar para vocês, tem um desdobramento de investimento para 2023 em energia, telecomunicações, que eu nem falo muito nisso, não que não tenham determinados problemas de natureza institucional e regulatório, mas do ponto de vista de atendimento, de oferta, não necessariamente de qualidade, nós temos hoje excesso de energia, seja pelas fontes renováveis, seja pela estrutura ainda dos reservatórios das hidrelétricas. O que nós não podemos é continuar tendo energia renovável em abundância, a um custo de geração relativamente barato, e termos a energia mais cara do mundo, por conta de subsídios cruzados e pouca transparência na forma de tratar o segmento, com sinalização de preços totalmente equivocada, né? Com pessoa de renda, na chácara, no sítio, na fazenda, com painel solar, e isso entra na conta de dívida do setor elétrico e é pago pelo usuário cativo, que é de baixa renda. Isso é o fim do mundo, tá certo? Mas isso já foi falado, não precisa mais de incentivos a segmentos de energia solar, por exemplo, né? E eu acredito também que eólica terrestre, mas offshore é outra coisa. Mas isso é importante ressaltar. Aonde que estão nossos gargalos, efetivamente? Tadinho, na parte de energia, essa evolução toda que você se refere é mais a geração, né, que teve um deslanche muito grande, desculpa interromper, Nada, que isso? da energia renovável. Mas temos gargalo na transmissão, né? Nós temos uma defasagem que, com esse leilão que foi feito agora, nós completamos cerca de 60 bilhões de investimentos licitados. Agora foi quase 19 bi esse último. Agora, então, e os outros, teve um em dezembro, né? Então, se você pegar os últimos 8 meses,
São 60 bilhões que estão pautados para serem realizados. E era uma defasagem que existia, e você, com excedente, principalmente do Nordeste, de fontes renováveis, você tinha problemas para alimentar a geração distribuída dessa... Você tem toda a razão. Bom, onde está nosso gargalo grande de investimento? Transporte e logística. Né? Transporte e logística, nós investimos 41 bilhões e nosso total de investimento em infraestrutura, como eu falei, é da ordem ali de 213, 230. Isso significa dizer que é menos de 2% do PIB. O que eu preciso só para suprir o hiato da parte de transporte e logística são de 200 bilhões ano nos próximos 10 anos. Praticamente tudo em termos de valor se investe em infraestrutura. Eu precisaria só de transporte e logística para, em 10 anos, me tornar, em termos de competição, fazendo concorrência para aqueles que concorrem conosco. E o saneamento que chegou em 17 bilhões de investimento, hoje ele já passou de 20, e tem um hiato ainda de pelo menos 22 a 25 bilhões, ou seja, a gente vinha investindo 17, a gente precisa no mínimo de 50 bilhões por ano, e nós fizemos um trabalho bastante exaustivo do mapeamento em função do que já se avançou nos vários estados e regiões a questão do saneamento, mostrando que não atingiremos a universalização, mas, por outro lado, a gente vai ter um avanço muito significativo, principalmente na parte de coleta e tratamento de esgoto. Perspectivas positivas. Olha, nós estamos num momento único do ponto de vista das possibilidades de inserção novamente do país entre as grandes economias, com reinserção nas cadeias globais de valor e nos tornando um player importante com os vetores que estão por trás da estratégia de desenvolvimento do governo. É um tripé que nós temos, basicamente, na transição energética, alguns chamam de transformação ecológica, é a questão da neoindustrialização, que aí, em função dos investimentos nos segmentos que serão necessários, não só de infraestrutura e da transição energética, para impulsionar a indústria local. Vocês vejam que eu tenho uma coluna ali, que é a Nova Indústria Brasil, que é onde está se trabalhando com a questão de conteúdo local, está se trabalhando com a priorização de garantias e financiamento para aqueles projetos que estão pautados dentro do programa, e principalmente a questão da inovação, né? Então, eu diria a vocês que nós temos uma situação internacional de queda de taxas de juros, em termos de tendência, reage um pouco por conta dos Estados Unidos em função de aquecimento de demanda. O efeito que teve da desestruturação das cadeias globais de valor, seja pela Covid, seja pelas guerras, ele praticamente foi absorvido e, certamente, nos traz um ambiente menos hostil no setor internacional, né? Nós temos a reforma tributária que está sendo regulamentada e que vai ter impactos no setor de infraestrutura também. Isso é um outro capítulo, né? Principalmente no reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Temos a melhoria, né, como eu falei, dos estudos de viabilidade, e a estrutura do PAC e também da Nova Indústria Brasil, eles estão vinculados e subordinados a uma estratégia maior de desenvolvimento, considerando o plano internacional que nós temos hoje de transformações. A última vez que eu vi isso foi em 1974, com o segundo PND. De lá para cá, nós entramos no segundo choque do petróleo, taxa de juros de 79, quebramos, crise cambial,
rebateu no setor público, e aí, para encurtar, veio hiperinflação, e aí teve o Plano Real. Só que o Plano Real foi um plano de estabilização, ele não tem estratégia de desenvolvimento nenhum. É um plano que, efetivamente, ele tinha um objetivo específico e que abusou, inclusive, de alguns remédios, sacrificando a indústria nacional, como taxa de câmbio supervalorizada e com taxa de juros absolutamente inimagináveis, né, de cerca de 26%, 27% ao ano, né, que queimou uma quantidade de riqueza enorme, absolutamente desnecessária, que só para segurar o câmbio na crise da Ásia, da Rússia e depois da Argentina, foi feita uma tragédia com a indústria brasileira. Então, esse pano de fundo do cenário internacional, da estratégia de desenvolvimento interno, ele se soma com a nossa condição macroeconômica interna. A nossa situação é ruim? É nada. É nada. Não, precisamos estabilizar para depois crescer. Não é assim que funciona o capitalismo. O capitalismo ele tem um ente dinâmico que chama investimento, que depende de expectativas. Com expectativa, você acelera ou você diminui taxa de juros, independente do tamanho do déficit. A base monetária dos Estados Unidos, depois do subprime, cresceu quase 40%. O André Rezende sempre fala isso. O que aconteceu com a teoria quantitativa da moeda, né? Por que aumento de moeda não bateu em nível de preço? Não bateu porque a estrutura é diferente dos ativos financeiros e do impacto da questão monetária sobre nível de preços, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que hoje, dado o nível de reserva que nós temos, né, dizer que a nossa dívida pública é de quase 80% do PIB, é uma falácia. Eu tenho que descontar, da mesma forma que quando eu tinha dívida externa eu somava, eu tenho que reduzir a dívida externa, porque aquilo é patrimônio, é efetivamente lastro do ponto de vista do setor público. E mais, com um país que não só tem esse nível de reserva, com um nível de saldo comercial estrutural, apesar de ser somente em commodities, que é aí que a gente precisa avançar com os itens de maior valor agregado, para que a gente tenha condições de estabelecer políticas de inserção no mercado internacional com mais agressividade, como também impedir a entrada de produtos aqui no Brasil que possam afetar a nossa independência do ponto de vista estratégico no desenvolvimento, que é o que os Estados Unidos têm feito. Eles têm feito isso e não tem nenhum pudor em fazer esse tipo de coisa, né? E a gente... Tadinho, Oi. vou pedir para a gente ir encerrando a tua apresentação nessa primeira etapa. Depois a gente volta para dar o tempo de rodar todo mundo. Eu só para concluir aqui, depois eu iria entrar no livro azul, mas é uma boa parada mesmo, porque aí depois a gente... Depois a gente dá uma... Obrigado. Não, obrigado a você, Tadinho. É uma aula sempre ouvi-lo, é muito bom. O governo do Estado de São Paulo, né, tem se empenhado muito no desenvolvimento de projetos de infraestrutura, principalmente na área da logística, e através de modelagem, ou em parceria com o capital privado, ou exclusivamente com o capital privado. Esse empenho, eu acredito que tem como base uma boa dose de confiança na atração de investidores. Então, eu gostaria que o André Isper, que representa aqui a Secretaria de Parceria e Investimento do governo Tarcísio, nos falasse sobre esse modelo de governo que transfere para o setor privado, né, tudo aquilo que ele pode ser mais eficiente e até mais econômico, e reduz o papel do Estado exclusivamente para aquelas funções não delegáveis. Está claro que esse é o modelo que a gente está assistindo aqui em São Paulo. E dentro dele, André, como é que está a nossa infraestrutura em termos de visão? Fique à vontade, por favor. Muito obrigado, Carlos Eduardo. Cumprimento a todos. Tadini, uma ótima aula de macroeconomia aqui. E penso que posso fazer um gancho, também cumprimento aqui o Cristiano, o professor Gessner. Bom, me permita, Dr. Carlos, discordar, não discordar, mas assim, só fazer um apontamento sobre sua fala, né? Acho que o primeiro ponto não é que o Estado, ao delegar, ele sai. O Estado regula.
o que a gente tem que pensar é num Estado, né, que é o Estado regulador, que já vem sendo discutido ali desde a reforma do Estado dos anos 90 no Brasil, não é novidade, mas que aqui em São Paulo, talvez no movimento de fronteira, né, nosso programa de concessão, desestatização, depois os PPPs, sempre precedeu as iniciativas federais, então São Paulo teve o privilégio, né, de ter boas administrações que consideraram isso, né, dentro de uma estratégia para desenvolvimento da infraestrutura e de serviços aqui no Estado, né? Quero dizer, então, trazer o capital privado para, em alguma medida, seja financiando parte do investimento, seja dando eficiência operacional e aquele ativo, então, se pagar com as próprias receitas, o Estado já evoluiu bastante nesse caminho, né? O governador Tarcísio, acho que direciona muito o governo no sentido de ter a colaboração do setor privado, né? Então, São Paulo, como eu disse, já tem esse programa, né, de PPPs e concessões, e a ideia do governador, que foi um comando para a nossa secretaria, criada especificamente para gerir esse programa, é justamente fortalecer o programa que existe, ampliá-lo e melhorar também o ambiente de negócios e institucional dentro do Estado de São Paulo. Eu vou passar rapidamente pelas linhas mestras desse projeto, né? Então, a gente tem projetos, um eixo principal, dois eixos principais, que é mobilidade, prioridade para o Estado, leilão de intercidades feito no dia 29 de fevereiro, água e saneamento, aí o projeto Menina dos Olhos de Todos Nós, a Sabesp, e também tem o eixo de rodovias, que já é um setor que São Paulo investe há bastante tempo e tem um programa de concessão bem sucedido, embora mereça melhoras, mereça evolução, e também PPPs e concessões com viés social, né? Então, a gente tem esses 4 eixos, e um eixo que eu diria que é o eixo que gera legado, que é uma ampla reforma das agências de São Paulo, né? Que é nisso que temos trabalhado nos últimos 2, 3 meses, motivo de privação de sono em alguns momentos para mim, mas que a gente estamos andando dentro do governo já com esse projeto. Eu posso falar um pouco disso aqui agora. Mas a mensagem né, parceria, concessão, PPP, instrumentos congêneres, são um instrumento. Então, quando o professor Tadini coloca ali, né, aquele mix de investimentos públicos e privados, a questão se eu faço uma obra pública, vai entrar só na rubrica do investimento público. Se o privado toma um risco, toma uma licença qualquer do governo, seja uma outorga de autorização, concessão, permissão, ou mesmo um projeto puramente privado que só necessita de licenciamento geral, né, qualquer empreendimento precisa, vai entrar na rubrica pública, na rubrica privada. A questão quando a gente faz uma parceria, eu consigo fazer, no mesmo projeto, no mesmo bem público, no sentido econômico, trazer as duas fontes de capital. Então, a ideia não é tirar exatamente o Estado dessa missão de investir, até porque limitações de realidade nos indicam que o investimento privado sozinho não vai resolver o déficit de infraestrutura do Brasil, como evidenciado pela fala do Tadini, mas, sobretudo, porque o Estado precisa gastar melhor, né? E, na nossa concepção, na concepção do governador, gastar melhor, um bom caminho são as parcerias, porque você divide risco melhor, porque você consegue ter um ponto ótimo de financiamento e incentivo para quem vai construir ou para quem vai operar, você consegue ter um ponto ótimo de usos e fontes de capital, seja o Estado se financiando, seja o orçamento direto, seja o privado se financiando, seja a equity. Então, você consegue pensar em projetos com bastante criatividade. Então, é isso que nós estamos fazendo hoje e aqui. Então, acho que é o meu primeiro disclaimer, né? Mas seguindo um pouco nos eixos que nós temos em São Paulo hoje, né? Mobilidade é um programa absolutamente ambicioso, né? Então, nós temos aqui o trem Intercidades, que foi a leilão no dia 29. A ideia é resgatar o transporte de passageiros sobre trilhos no Brasil, né? Hoje há operações só de empresas verticalizadas que transportam ali um número insignificante de passageiros ou trens de aptidão turística, né? Mobilidade mesmo, intermunicipal, suburbana, metropolitana, é pouco, pois então queremos fazer o trem Intercidades. É o primeiro projeto de um programa de 4 trens aqui em São Paulo, né? Temos o eixo norte, teremos o eixo oeste, já em estudo pelo Banco Mundial conosco, que vai para Sorocaba, teremos o eixo sul, que vai para Santos. O governador já anunciou a parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento para fazer esse projeto,
quando o Ilan Goldfein esteve aqui, no leilão do trem Intercidades para Campinas. E, por fim, o eixo oeste, leste, perdão, que é para São José dos Campos, indo em direção ao Rio de Janeiro. Então, essa, vamos chamar de cruz de passageiros ali, saindo de São Paulo, é o primeiro passo para que a gente traga de volta o transporte sobre trilhos, até porque a limitação da realidade nos impõe uma restrição física para as rodovias. Então, vamos fazer 6ª faixa na Bandeirantes, 7ª, 8ª, 9ª? Faz sentido? Pois bem, então a gente chegou nesse momento e acho que São Paulo tem capacidade para propor essas inovações e é o que estamos fazendo hoje. Além desses trens intercidades, também há na carteira a melhoria e ampliação dos trens metropolitanos, então as linhas 11, 12 e 13 da CPTM, a linha 10 com a implantação da linha 14, extensões de linhas existentes, então a 4 e a 5 já estamos negociando, na verdade já negociamos com a CCR, estamos já fazendo projeto executivo para a execução dessas extensões de metrô, otimização da linha 8 e 9, quem é de São Paulo sabe o quanto essas linhas geraram de problemas na transição da CPTM para a Via Mobilidade, e nós não acreditamos que o problema é o contrato de concessão, né? É o modelo de concessão. O problema foi a transição que foi desenhada, o problema foi os atores que estavam naquele momento, talvez com incentivo errado, né? Então, o contrato pode melhorar, e o programa, a ideia de programa é isso, né? Então, você pega uma lição aprendida e melhora no próximo, melhora no próximo, melhora no próximo, e essa evolução incremental traz para a gente um ganho de longo prazo. Então, linha 8 e 9, queremos fazer novos investimentos na linha nesse ativo para melhorar a experiência do usuário, que realmente, na nossa avaliação, precisa melhorar, né? O que foi previsto originalmente no contrato ainda não trouxe para o usuário o benefício que nós esperávamos. Isso, além da implantação de uma nova linha de metrô, alternativamente a linha 20 ou a linha 19, que Guarulhos. Linha 20 é uma linha perimetral que sai ali de Santa Marina, futura estação da linha 6 do metrô, e desce, dando a volta pelo Centro Financeiro de São Paulo, Itaim Bibi, Moema, até Santo André. E a linha 19 é Guarulhos, na parte central de Guarulhos. Então, esse é o programa de mobilidade. De novo, não tem como pensar um programa deste tamanho, com esse tamanho de investimento, sem pensar em dinheiro público envolvido. Não tem como, né? As receitas dos projetos não vão pagar esse investimento. A questão é, cada real que eu colocar num projeto deste tipo, ele vai gerar mais resultado se o nosso projeto for bem feito. Então, a ideia é contar com parte do financiamento público, mas não só. Para ter uma ideia, né, para se ter uma ideia, né, o orçamento da STM no ano de 2023, eu não tinha esse dado quando entrei no governo de janeiro do ano passado, foi de 13 bilhões de reais. Olha, eu diria assim, se nós gastássemos 13 bilhões de reais consistentemente, ano a ano, São Paulo chegaria em Tóquio, em termos de malha ferroviária, em 20 anos. Né? Teria acontecido. É que não fizemos, não gastamos bem, gastamos de modo incipiente, e quando gastamos, talvez tenhamos gastado mal. Né? Acho que é uma coisa que, sem querer ser engenheiro de obra pronta, mas olhar perspectivo nos faz também pensar no planejamento para as perspectivas que nós traçamos. Então, a experiência da linha 6, né, que tem avançado muito bem, nos leva a crer que o modelo de PPP para esse tipo de obra é muito bom. No eixo de água e saneamento, também, talvez, Sabesp seja o principal projeto de infraestrutura, do ponto de vista de vários aspectos, né? Acho que do ponto de vista do serviço, a ampliação do serviço, universalização, antecipação para 2029 da meta, despoluição do Rio Tietê, despoluição do Canal do Pinheiros. O impacto que esse projeto vai ter provavelmente vai ser o maior de que todos nós já vimos, pelo menos de quem hoje está no governo, né? Talvez seja o grande projeto das nossas vidas, né? E talvez seja o principal projeto que vai usar com todos os instrumentos possíveis a lei de saneamento, né? Então, tudo que tem percorrido hoje, o caminho que o projeto está sendo desenhado, todas as aprovações, a constituição e governança da URAI, que foi proposta, URAI 1, que foi proposta, e está lá sendo conduzida com muita competência pela secretária Natália Rezende, nos leva a crer que esse projeto vai não só dar muito certo, como provavelmente vai servir de benchmark aí para outros estados, e é isso que a gente intenta. Ainda no setor de água e energia temos EMAI, né, o leilão já público, no dia 19 de abril,
e também o programa de PPPs para o DAE. Qual que é a ideia? De novo, o DAE tem um orçamento anual na casa de algumas unidades de bilhão, né? E ele gasta esse dinheiro hoje, né, quase 70% com folha. Qual que é a ideia? Né? Vamos pegar o que a gente já gasta, vamos gastar melhor? Vamos fazer um programa de PPP para o serviço DAE, fazer, depois que terminarem as 2 barragens que precisam ser feitas, vamos passar a operação do sistema para um privado? Vamos trazer a operação privada para reduzir esse custo, diminuir os quadros e trazer mais eficiência? E por que a gente não pega o DAE e transforma numa agência reguladora? Pois bem, essa é a ideia, né? Então, na reforma que eu mencionei no começo, vamos fortalecer a Artesp, né? Trazendo o que tem de melhor de benchmark, inclusive federal, das agências reguladoras de gestão, de compliance, de integridade e tudo mais. Vamos reformar a Arcesp para que ela consiga, de fato, fazer acontecer Sabesp, os investimentos que a Sabesp vai ter que fazer. Ela vai fazer acontecer as fiscalizações de energia elétrica sob delegação da ANEEL da melhor maneira possível, que não tem sido satisfatório, todos sabem aqui. E que também o novo operador dos sistemas hídricos de São Paulo tem uma agência. Então, a ideia é reformar a Arcesp e Artesp e criar uma agência de águas que vai funcionar ali como uma delegada de recursos hídricos aqui de São Paulo e sobre, né, supervisão federal, né, por competência federativa da ANA. Aí, entrando então, rodovias. Temos no programa hoje o Litoral Paulista, leilão marcado para dia 16 de abril, consulta públicas abertas para 3 lotes atualmente, né, então, a Rota Sorocabana, que é a Nova Raposo, que a gente tem chamado de Nova Raposo, e Piratininga-Ourinhos, são lotes que vêm ali do contexto do fim da Via Oeste, e também, para o norte do estado, temos 2 lotes que são vincendos da Renovias, então vamos criar o lote Circuito das Águas, que vai ficar ali na região de Águas de Lindóia, pegando o primeiro trecho que hoje é da Renovias, em direção à direita, né, que é o Circuito das Águas, e mais ao norte vamos ter a Rota Mogiana, né, quem conhece o mapa ferroviário de São Paulo de antigamente, por onde percorria a antiga estrada de ferro mogiana, né, que vai ali para o norte do estado. Isso em rodovias, além do litoral norte, também estamos fazendo um estudo com o IFC para solucionar o trecho que falta de concessão da Rio Santos, né. Então, hoje a gente tem o contorno da Tamoios, sul e norte sendo feito, a concessão federal vai até Ubatuba, para baixo eu tenho a Cônego com a Ecovias, vou ter o litoral paulista até Peruíbe também concedido, mas ficou um trecho entre Juqueí e Caraguá, e Caraguá-Ubatuba, depois dos contornos. Esse trechinho nós vamos estudar para fazer uma nova Faz PPP. falta, viu? Faz falta. Todos aqui que frequentam o litoral sabem disso. Faz falta. Né? Às vezes Não, e a descida da Tamoios já melhorou demais, né? Com os contornos eu tenho certeza que vai melhorar muito, mas a questão né, se você traz capacidade a montante, você precisa resolver a justante, né? Então, essa é a ideia. E, por fim, falando de social, né? Acho que o projeto de loterias, estamos bem avançado, já fizemos audiência pública, o leilão está para esse ano, né? Vamos fazer esse ano, devemos anunciar em breve a data do leilão. Por que eu chamo loteria social? Por força de lei, toda a receita que o Estado capturar com outorga e ônus variável deve ir para o social. PPPs de construção de escolas, já está pronto, vamos publicar ainda nesse mês, provavelmente no início do mês que vem, vai sair 44 novas escolas, então esse é contrato esse ano. Depois, adequação e manutenção de escolas, então vamos construir 44, mas tem 5.120 na rede de ensino. Por que não fazer um programa de PPP para todas essas, e ao invés dos diretores de ensino de cada unidade contratar pequenos contratos pulverizados sem ganho de escopo e escala, para cada serviço necessário, tirando o professor de sala de aula, porque dá problema nesse tipo de contrato, porque a gente não faz pacotes e concede unidades regionais, né, para manutenção e adequação, né, dessas escolas. Não é serviço pedagógico, é só a parte de facilities. Então, temos esse programa, estamos estudando com o Banco Interamericano, 2025 fica pronto. Além disso, temos a transferência da sede do governo para o centro de São Paulo, que é o projeto de Campos Elíseos, deve fazer uma esplanada em Campos Elíseos e toda a administração do Estado ir para lá, com isso revitalizando o centro, por isso também é um projeto de aptidão social. O término do programa de PPPs
para a construção e reurbanização do centro de São Paulo. Nós temos o primeiro lote que foi feito, estamos seguindo com os outros lotes que restam. E, de novo, só um comentário rápido, também não quero me estender tanto, mas é importante ter carteira, né? Ter portfólio e ter planejamento. Porque, veja, quando eu falei dessa PPP do centro, a PPP de Campos Elíseos, algumas delas, Campos Elíseos não, mas as PPPs de desenvolvimento urbano, elas já existem no estado de São Paulo conceitualmente há muito tempo, né? Há pelo menos 5 anos, 6, 7 anos. Mas aí tem uma janela de oportunidade, um governador com disposição, está ali um bom projeto, vamos fazer uma revisão e vamos publicar, vamos fazer. Então, também essa ideia de institucionalidade, de ter o programa, ter a secretaria, ter agências, é bem importante. É isso, acho que o programa é bem ambicioso, tem outros projetos aqui, nós temos previstos até 2026, 44 leilões, que correspondem a 20 projetos qualificados no programa, porque dentro do programa um projeto pode virar mais de um leilão. Então, a carteira é bem ampla, ela está disponível no nosso site, e essa é a minha primeira colocação e fico à disposição aí para os nossos debates. Obrigado. Obrigado, André. Esse Campos Elíseos que você fala já é a mudança da sede de governo, né? É o bairro, né? Eu vi o projeto, pelo amor de Deus, é uma mudança geral ali, né? Principalmente da forma como está hoje, largado e com Cracolândia lá. Ô, Gessner, professor Gessner, não há dúvida que um dos pilares da infraestrutura social é o setor de saneamento, né? Seja pela ótica da saúde ou pela ótica da ambiental também, nos dois. O novo marco legal do saneamento, a Lei 14.026, ela estabeleceu como meta o ano de 2033 para a gente chegar com 90% da população atendida em termos de coleta e tratamento de esgoto e 99% abastecimento de água potável. A pergunta é de 1 milhão. Você acha que dá para cumprir essa meta, Gessner? Olha, Carlos, primeiro, muito obrigado, uma grande honra estar aqui nessa conversa, com muita atenção. Fiquei muito impressionado aí com aquilo que foi mostrado aqui. Se me permitir, para responder essa pergunta de 1 milhão de dólares, de reais, etc., eu pediria licença só para fazer breves comentários, aqui alguns pontos, e aí respondo essa pergunta. Primeiro, que eu compartilho com o Venilton desse otimismo em relação a perspectivas para o futuro. Eu tive o privilégio de já discutir esse tema, o Carlos Eduardo, na CEBIC, etc., na PEOP também. Nós tínhamos, talvez há 10 anos atrás, havia uma resistência muito grande ao conceito de parcerias, de concessões. Isso, felizmente, diminuiu muito. Eu me recordo de fazer trabalhos para vender a ideia de parceria público-privada, né? Felizmente, não tem mais que fazer isso. Quer dizer, está muito claro, digamos, do ponto de vista jurídico também está bem, várias questões estão bem entendidas. É claro que sempre tem dificuldades. A nova lei de licitações, por exemplo, só agora está sendo, vai ser utilizada, terá de ser utilizada, mas com algumas dificuldades. A verdade é que a gente venceu algumas resistências culturais. Então, eu compartilho com esse otimismo. A qualidade dos projetos melhorou também, em geral, né? De novo, tem muito projeto ruim, mas melhorou. Eu acho que essa descrição que aqui o André nos fez é realmente muito animadora, né? Eu acho que essa carteira de projetos é excepcional, sob todos os pontos de vista, em particular do transporte ferroviário, né? Também no plano federal, se a gente olha os planos de investimento em ferrovias, eles também são muito ambiciosos. Quer dizer, dá para vislumbrar uma mudança na matriz de transporte brasileira
num espaço até 2040. Quer dizer, eu acho que isso é possível vislumbrar, e, em particular, olhando para o Estado de São Paulo, a gente fica muito otimista, realmente, com os planos, os projetos. Em particular, eu acho que o projeto de reforma das agências reguladoras do Estado, eu acho que endereça a questão que o Carlos Eduardo colocou da importância da regulação, né? Eu diria que nada agrega mais valor a qualquer ativo estatal, por exemplo, uma Sabesp, do que a qualidade da regulação, né? Se o investidor percebe que é um regulador técnico, com excelência técnica, transparente, independente, isso naturalmente aumenta o valor do ativo, porque sabe que a regulação será mais previsível, né? E acho que o Brasil precisa investir muito nesse setor. A lei das agências reguladoras foi um avanço, estabeleceu um marco, mas ainda precisa evoluir muito. Eu diria, agora respondendo à questão do Carlos Eduardo, eu acho que, no ritmo que nós estivemos nas últimas 3 décadas, a resposta, infelizmente, é não. Quando a gente olha, inclusive, não sei se tiveram o tempo e a curiosidade de olhar os dados do censo, que compara daí 2000, 2010, 2022, né? Quem olha assim, só um quadro geral, aparentemente fica até otimista, vê lá 76% de cobertura de esgoto. Mas é claro, se você pegar o delta de fossa séptica, inclusive fossa séptica não ligada à rede, quer dizer, obviamente é um sistema extremamente precário, inclusive com efeitos ambientais adversos em vários casos, né? Então, nós andamos muito pouco na cobertura de esgotamento sanitário, né? Pouquíssimo. Então, mesmo com o marco, em 2020, é preciso um salto sem precedentes na nossa história. O patamar de investimento aumentou, a gente está em 21 bilhões, em média, nos últimos anos. O Venilton mencionou 50 bilhões, os nossos cálculos vão nessa direção. A Bicom estima, junto com a KPMG, um valor bem maior. Os nossos cálculos, acho que em linha com a atualização do PlanSab, está na ordem de 49, 50 bilhões ano, mas nós estamos em 21. Quer dizer, e mais do que dobrar o patamar de investimento, não é só um problema de tempo, só um problema é também um problema do supply chain. Você precisa, quer dizer, não é brincadeira, todos aqui sabem o que é dobrar o capex de uma empresa. Dobrar o capex de um país, de um setor, é muito complicado, né? Então, realmente, isso é um desafio grande, mas é um desafio que precisa ser enfrentado. Acho que o projeto de privatização da Sabesp enfrenta esse desafio. Enfrenta o desafio porque coloca realmente um aumento de investimento significativo, da ordem de 10 bilhões, coloca uma coisa que, no Brasil, nós ainda não enfrentamos, que até hoje a gente sempre, na verdade, olhou para a cidade formal, não olhou para a cidade informal para valer, no espírito do marco. Eu acho que nesse sentido que o André apontava, no espírito do marco do saneamento, é preciso olhar para a cidade informal, e aí realmente você tem uma universalização de fato, né? E muitas vezes as pessoas perguntam, a gente ajuda a fazer aquele brasileirão do Trata Brasil, né? Do brasileirão do saneamento, né? Muitas vezes o pessoal pergunta assim, puxa, mas a cidade de Santos é uma cidade que já foi primeira colocada e tal. No futebol não está tão bem, mas pelo menos no saneamento, a cidade primeira colocada em alguns anos recentes. Ganhou do Palmeiras, ganhou do Palmeiras. É verdade, é verdade. E o Venilton sabe que a gente torce para que ganhe novamente. Mas
o que acontece é que as pessoas falam, puxa, mas eu vejo poluição em Santos. Pô, eu vou na praia e tem poluição. Eu passo pelo canal e está mal cheiroso. Quando eu estava na Sabesp, eu ouvia também muita reclamação nesse sentido, embora a cidade estivesse bem. Então, tem algum problema. As nossas bases de dados são uma coisa, a realidade é outra. O projeto da Sabesp ataca a realidade. Não, vamos universalizar, e que é o espírito do novo marco do saneamento. Então, eu acho que isso realmente seria um salto fenomenal. Não chamaria de privatização plena, mas seria a entrada de um sócio privado ou de sócios privados na Sabesp, com o Estado mantendo uma participação relevante na companhia, né? Então, realmente, isso pode ser um modelo muito interessante. Mais a privatização da EMAI, mais as sinergias que a EMAI tem com a Sabesp, que também podem ser aproveitadas e que dão margem a vários novos investimentos, então isso é muito interessante. Queria chamar a atenção, além de muito lento, esse salto sem precedentes do investimento. Queria um último ponto, queria chamar a atenção ao presidente Renato, aqui o Carlos Eduardo e aos colegas, a relação desse foco no saneamento, que finalmente a gente acordou para isso, e a mudança climática, né? A gente tem analisado a plataforma do Ministério de Ciência e Tecnologia, do Adapta Brasil, e as projeções de extremos climáticos por município. É impressionante, inclusive no estado de São Paulo é gravíssimo. A probabilidade de seca e de enchente é enorme, como a gente está observando. Já não é mais probabilidade, é um evento certo, né? E o saneamento tem muito a contribuir, em particular, se nós entendermos o saneamento como saneamento ambiental, tal qual definido na lei. Não só água, não só esgoto, mas drenagem e resíduos sólidos urbanos. E aí é muito importante pensar essa visão, sobretudo da drenagem sustentável, para a qual nós ainda não encontramos um modelo ideal de parceria, que eu acho que a gente precisa trabalhar nisso. Porto Alegre trabalhou um pouco, foi, voltou, etc. Eu acho que isso é algo que merece um trabalho, e que poderia ser muito importante para evitar as tragédias das enchentes. E também, no espírito do marco do saneamento, a água de reuso. O Brasil usa 1,5% do efluente de esgoto para gerar água de reuso. O maior projeto está no estado de São Paulo, que é o Aquapolo Ambiental, GS Lima Sabesp. Água de reuso é fundamental para a segurança hídrica. Então, juntamente com a expansão do esgotamento sanitário em escala nacional e estadual, juntamente com isso, as estações de tratamento de esgoto têm que ser transformadas em fábricas de água, justamente para dar a segurança hídrica, valorizando as áreas industriais, garantindo que a produção não seja e a renda não seja interrompida. Isso é da maior importância. Mais uma razão para ter a grande empresa consolidadora do setor, que será a Sabesp, com mais sócios privados, para que realmente isso seja levado a cabo. Já há players importantes, como a GS Lima, que tem feito um trabalho grande nessa área, e outros players certamente poderão fazer. Mas eu acho que essa relação com a mudança climática acho fundamental, mas tenho a impressão que os elementos aqui hoje, nós estamos olhando muito mais o futuro, e não há 10 anos atrás, quando a gente ficava... Não, mas parceria público-privada é importante, que umas discussões elementares, né? Era um pouco assim, Ivo viu a uva, tá certo? Agora não, eu acho que a gente tem uma agenda muito relevante para a qual, como sempre, o presidente Renato tem essa liderança, Carlos Eduardo, sempre a CEBIC tem um papel fundamental. Muito obrigado. Obrigado, Gésner. Eu acho que essa questão de climática realmente é pauta fundamental, né, em projetos que a gente tem, em projeções que a gente tem
que fazer, e o saneamento é a forma de enfrentamento disso. Como você disse, saneamento não é só água e esgoto, né? Drenagem, resíduos sólidos, reciclagem, muita coisa acontecendo nessa parte de resíduos sólidos, finalmente, graças a Deus, inclusive, inovações, né? Geração de energia a partir de tratamento adequado de resíduos sólidos. No espírito da economia circular, que também é um dos pilares da nova indústria que o Venilton destacou num dos slides, né? Presidente Renato, está com o microfone. Um minuto. A gente está chegando no tempo final aí do... tem jogo, né, Tadinho? Tem jogo hoje. Nós vamos correr aqui, bem rápido, viu, Tadinho? Eu, corintiano, não vou assistir. Então. Pessoal, poxa, muito bom. Eu tive que sair aqui uns minutinhos, mas deu para perceber aqui a densidade, obviamente, da discussão. Queria agradecer aqui de público o livro azul, Tardinho, recebi, fiquei muito motivado em estudar o assunto e aprofundar. Em primeiro lugar, eu quero deixar a CEBIC cada vez mais, eu, Carlos Eduardo, à disposição desse tema. O Brasil não pode mais não discutir profundamente a questão da infraestrutura. Há um ano atrás, nesse mesmo auditório aqui, eu falei assim, a gente precisa se indignar com 6 milhões de habitações, pessoas sem moradias adequadas e também 100 milhões de pessoas sem coleta e tratamento de esgoto, né? Então, é uma maneira que a CEBIC tem de chamar a atenção para o tema. É lógico que não é saneamento, vocês colocaram só saneamento, mas quando a gente fala de um item tão, vamos falar assim, impactante na vida das pessoas, a gente começa a regimentar a atenção da sociedade, dos políticos, para que a gente faça as transformações necessárias, ainda mais numa área que tem uma interação direta com o poder público, com o governo federal e outras autoridades. Então, a gente quer deixar a CEBIC à disposição para ser esse agente, né, de indução, de fortalecimento. Nós realmente temos uma missão assumida no início da gestão e até antes, que é de dobrar a participação do PIB. E eu brinco que isso, da construção, né, do PIB, da construção do PIB nacional. E eu brinco que isso é assunto nosso, que nós nos entendemos quando a gente fala em dobrar a participação do PIB na construção, mas as pessoas não entendem. A gente tem que transformar esse discurso nisso, né? Vai melhorar o esgoto lá da sua casa, vai melhorar a sua qualidade de habitação, e eu acho que nós vivemos realmente um movimento no país que me deixa um pouco animado, sim. Nós temos aí o PAC, já é uma terceira geração do PAC, nós vamos a cada dia aprendendo, nós temos que ajudar a dar certo. O Minha Casa Minha Vida é um modelo que funciona, só aprimorar. Nós temos uma intenção de uma nova indústria Brasil, com melhoria da competitividade. Tem uma reforma tributária que há mais de 30 anos estava parada e nos leva para um patamar de pelo menos equilíbrio com as grandes economias, né, pelo fato da não cumulatividade. E a gente passa a viver uma questão de não disponibilidade de mão de obra, né, muito forte, não só na construção civil, mas de maneira geral, o que vai nos empurrar para uma industrialização, para uma elevação de nível da qualidade da construção no país, e eu estou muito animado em viver esse momento e daqui a alguns anos a gente poder estar entregando muito mais. Nosso setor é solução para a sociedade, e é isso que a gente quer levar, essa palavra. Olha, nos ajude a entregar coisas boas para vocês, seja na área de infra, que vai ajudar na competitividade da indústria, seja na área de saneamento, vai ajudar na saúde, ou na área da habitação, que vai ajudar de maneira geral as famílias. Então, é isso que eu queria, para finalizar a minha fala, agradecer o esforço de todos vocês aqui, já mais de 6 horas, com jogos importantes aí, né, para palmeirenses e tal. E para corintianos também, que devem torcer contra, certamente, né? Então, agradecer, né? e dizer que eu estou muito satisfeito e que eu gostaria muito de estreitar cada vez mais com vocês e que a gente conseguisse empurrar o Brasil numa direção melhor. Viu? Muito obrigado a cada um de vocês. Também agradeço. Eu só gostaria, claro, por favor, Tadinho. 4 minutos para concluir o pensamento aqui e deixar à disposição de todos os dados, mas entender a conclusão da lógica dessa apresentação.
Eu falei que nós temos hoje uma estratégia de desenvolvimento, que ela está articulada com o movimento que tem na economia mundial. Falei das condições macroeconômicas internas, nas condições da economia internacional, e ia começar a falar do Livro Azul, né? O motivo de estar sendo otimista é que tem estratégia de desenvolvimento, dentro dessa estratégia o PAC está vinculado a ela, diferente do que foi o PAC anterior, e também na questão da nova política industrial, que está efetivamente articulado não só com a estratégia e amarrado também com os projetos do PAC, e é fundamental para que essa coisa seja concluída. A razão para estar otimista, o nosso levantamento aqui do Livro Azul, o Livro Azul, ele só trata de licitação para iniciativa privada, nós estamos falando de projetos novos, nós estamos falando de 833 bilhões de projetos bons que estão listados para serem desenvolvidos. Se adicionarmos os projetos do PAC, onde você tem entrada de recursos públicos, tirando a superposição e não considerando nessa estatística a Minha Casa Minha Vida, a saúde, essas coisas, só infraestrutura, nós estamos falando de 1 trilhão de investimentos. Eu já ouvi uma expressão no passado que é: nunca antes na história desse país a gente teve uma perspectiva de projetos relativamente bem estruturados, a maioria maduros, para que a gente possa efetivamente ter um novo ciclo de investimento e de crescimento nesse país, né? Isso aqui nós estamos falando de 1 trilhão, são cerca de 5 milhões de empregos, sendo que 50% aproximadamente para ser realizado nos próximos 4 anos. É muito investimento. Agora, como a gente resolve isso? Aqui que é o fundamental, é onde está a grande mudança para a infraestrutura. Eu podia focar mais na questão de segurança jurídica, que está aqui detalhado, mas pouca gente nota que o que aconteceu nesse período recente, porque as coisas acontecem de formas isoladas. Hoje eu estava com o presidente do BNDES, falei: presidente, precisa melhorar a informação disso. Nós estamos mudando o padrão de financiamento da economia. Nós sempre nos ciclos de crescimento, nós utilizávamos muito recursos externos, que foi assim no plano de metas. Depois tivemos o primeiro e segundo PND, já com pouco de BNDES, no segundo com mais BNDES, mais recursos externos também. E na última tentativa de ciclo de crescimento, respondendo à crise subprime, nós bombamos muito o BNDES com transferência do Tesouro. Esse ciclo, agora, não tem esses tipos de problemas. Nós estamos vendo o BNDES, eu, que sou absolutamente contrário à TLP, mas ela continua, mas o BNDES colocou para o Congresso a possibilidade de emitir letras de crédito de desenvolvimento. Ele teve uma aprovação específica com taxa de juros menor para remunerar o FAT para inovação e a quantidade de recursos do Fundo Verde para trabalhar também a transição energética. E o BNDES está muito articulado com os órgãos multilaterais, que no ciclo anterior havia, inclusive, os multilaterais dizendo que o BNDES, com excesso de subsídio, estava fazendo crowding out de participação dos multilaterais. Então, hoje, a parte de fomento, com as medidas que foram tomadas, a articulação de BNDES, Caixa, não competirem entre si, e também BNB e BASA, são fundamentais nessa história. Isso se complementa com a parte de recursos externos. Agora o Tesouro vai estar soltando uma regulamentação do tratamento a ser dado de proteção de desequilíbrio cambial na execução dos contratos, para dar uma melhor uniformidade. E hoje, com o câmbio bem, com o nível de reservas bom, com o saldo comercial excelente, não vejo problema nenhum. E para cada $1 que o governo,
com o nível de reserva que tem, dá para os multilaterais, eles fazem captações de 5 e transferem ao Brasil, e mais ainda a colocação de títulos verdes com a taxonomia que o pessoal do Tesouro, da Secretaria de Política Econômica, trabalhou muito bem para a emissão de papéis no exterior. Então, isso é importantíssimo, porque nós teremos efetivamente fomento voltando a funcionar. A ideia é que o BNDES seja pelo menos o dobro do que é hoje. Recursos externos, que a gente no último ciclo que só usou o BNDES, com taxa de juros baixas por conta do subprime, a gente não usou nada, apesar de ter um volume de reserva. E, por último, não menos importante, que nunca entrou na nossa equação, é mercado de capitais. O que a gente tinha era simplesmente um espasmo usando um arremedo que era debênture incentivada, que o tomador do papel é pessoa física. Não existe nenhum lugar do mundo que pessoa física financia infraestrutura, tá certo? Então, essa debênture de infraestrutura que foi aprovada agora, participamos da regulamentação, ela permite não só, com o incentivo dado ao emissor, dar taxas de juros atrativas, estamos conversando com o pessoal da Previc e tudo mais, para os fundos, nós temos 1,5 trilhão de estoque de valores que hoje praticamente não conversam com a infraestrutura por conta de problemas do passado. Então, esse recurso tem que vir para cá. Não tem como fazer um crescimento com 1 trilhão que nós temos de investimentos que são necessários se a gente não tiver essa equação de funding, né? Então, ter estratégia de desenvolvimento, ter planejamento dos projetos, qualidade e, acima de tudo, ter as fontes de recursos com custos e prazos adequados. Então, pela primeira vez, nós complementamos fomento de forma adequada sem pressionar o Tesouro, mercado de capitais com a debênture de infraestrutura, e vai continuar a debênture incentivada, só que ela é volátil, porque se a taxa de juros cai, o investidor, o pessoa física, ele vai para a renda variável no dia seguinte, e vai trazer problema para a tesouraria dos bancos. Eu já chamei atenção para isso, inclusive, lá no Tesouro. Vai acontecer, lógico que não com o Itaú, com o Bradesco, mas bancos menores vão poder, com seus fundos, ter problemas dessa natureza. Então, gente, e essa é uma mensagem que hoje a gente deixou para o BNDES, a gente já tinha falado com o Secretaria do Tesouro, mudou o padrão de financiamento da economia brasileira. Significa o quê? Que, do ponto de vista de pressão ao erário, esse ciclo de crescimento vai ser muito menor que o anterior. Então, as condições objetivas estão dadas do ponto de vista do ambiente, da estratégia de desenvolvimento. Eu não vou me esticar aqui para falar da nova política industrial, que são instrumentos modernos, estão sendo utilizados fora do país também, por países que têm experiência nisso, e isso é, a meu juízo, algo fundamental. Eu não vou me estender aqui, porque agora eu falo os desafios para aprimorar o ambiente de negócio, aí vem segurança jurídica, aí está tudo detalhado aqui, vocês vão ter acesso a isso, qualquer dúvida estou à disposição. E só para concluir, né? Então fizemos a infraestrutura, o que a gente espera com isso? Bom, a primeira coisa é desenvolvimento econômico sustentável. Eu tenho uma oferta de energia renovável e barata, só que eu preciso efetivamente levar ao consumidor, a indústria e a pessoa física, que esse custo adequado. Terceiro, aumento de competitividade da economia. Mudança na matriz de transporte. A gente tem que acelerar a questão da descarbonização do transporte rodoviário e também acelerar a entrada do modal ferroviário e hidroviário, principalmente para produtos industriais. Investimentos da infraestrutura impactam a neoindustrialização, não só por redução de custo do transporte, logística e tudo mais, mas também porque aumento de demanda. Nós temos um programa de investimento absurdamente grande e que, se for bem trabalhada a coisa do conteúdo local, sem fundamentalismo, isso vai ter um reflexo fundamental para completar aquele programa de neoindustrialização.
né? Aumento de demanda para a indústria local. E maior capacidade de enfrentamento das variações climáticas, porque nossa infraestrutura não está preparada para isso. O Géser colocou em relação ao saneamento, poxa, a gente vê o que está acontecendo em energia elétrica, né? Eu moro num lugar que é muito arborizado. Quando você chega a cair 40, 50 árvores, não tem quem tem equipe para suportar aquilo num período curto. Vai dar problema mesmo. Aliás, não é só aqui não, viu o que acontece com os hurricanes nos Estados Unidos também, em determinadas cidades, que o cara fica 60 dias sem ter energia elétrica. Acontece. Agora, tem falhas, precisa ser melhorado, precisa se adequar à resposta a essas questões, isso que é fundamental. Então, eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade de falar. Se deixa aqui, eu falo até um pouco antes do jogo do Palmeiras, mas poderia falar, mas aí a paixão é uma coisa de emoção, né? E aqui é a coisa mais racional e com dados concretos que a gente pode ser otimista. Agora, tudo isso planejado, definido e tal, é uma coisa. E voltando para o futebol, treino é treino, jogo é jogo. Isso requer um nível de articulação entre os vários ministérios, os órgãos de governo e de Estado, e também uma boa relação entre o Executivo e o Legislativo. Tem muita coisa para fazer, mas eu acho que o desenho está em bom caminho. Muito obrigado aí pela atenção. Obrigado. Nós que agradecemos, Tadini. Eu acho que é interessante que houve uma convergência, né? Em todas as falas aqui, eu diria uma convergência para o otimismo, sabendo do grau de dificuldades, o engajamento que é preciso, os três poderes, mais a sociedade, mais a iniciativa privada, dá para ter um olhar positivo, né, e esperançoso no futuro, não tão distante da nossa infraestrutura. Eu, sinceramente, quando a gente colocou esse título e montou esse painel, eu tinha um certo receio da mensagem final ficar um pouco, jogar a turma meio para baixo, né? Porque a gente ouve tanto, né? Pô, falta tudo, falta isso, falta escola, falta. Mas quando a gente desce para o detalhe, analisa como foi analisado aqui, as diversas vertentes, com dados técnicos, com sabedoria do que está falando, gente, bola para frente, dá para acreditar. Não vou falar que o Palmeiras ganhar, porque eu sou corintiano. Mas o Brasil, seguramente... Corre o risco de dar certo. Tá certo. Então, acho que em nome da CEBIC, em nome do presidente, Renato, eu quero demais agradecer aí, Cristiano, Géser, o André, nosso parceiro Tadini, e dizer que a CEBIC, como o presidente Renato disse, está à inteira disposição de quem quer trabalhar para um Brasil melhor. A gente tem disposição, sabedoria e força de vontade. E o Renato, presidente, não me deixa dormir direito nem um dia. Sempre está passando uma lição de casa. E a gente está pronto para obedecer. Obrigado a todos. Então, vamos em frente. Alô? Agradecemos aos painelistas pela participação neste painel e a mediação realizada pelo nosso presidente da CEBIC, Renato Correia, e também o vice-presidente de infraestrutura da CEBIC, Carlos Eduardo Lima Jorge.